Bem, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a filosofia de Sócrates, certo? Então, a gente passa da filosofia sofista, ou da filosofia pré-socrática, sofista também, mas sofista é no período de Sócrates, ou seja, no período socrático. Então, a gente passa dos pré-socráticos, ou seja, os filósofos antes de Sócrates, chamados primeiros filósofos, ou da filosofia nascente, certo? Para o pensamento de Sócrates. E qual é a principal marca do pensamento de Sócrates? Então a gente tem uma virada, certo? No objetivo ou no que se quer trabalhar no pensamento filosófico, ou seja, com os pré-socráticos a gente tem aquele pensamento da physis que eu falei para vocês, ou seja, da natureza, certo? Atrás da essência da natureza, certo? Qual seria a substância essencial para a vida, para o mundo, ok? E até uma filosofia cosmológica, ou seja, uma filosofia do cosmos, do universo, né? Aí a gente passa para a filosofia de Sócrates. E o que o Sócrates, juntamente com os sofistas, eles começam a pensar? Eles tiram esse pensamento da physis, da natureza, certo? E eles passam a pensar o homem, certo? Lembrando lá Protágoras, que ele vai falar que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, o homem ele é extremamente importante, ele é essencial para o conhecimento. Então, o ser humano ele é primordial na natureza, né? Ele consegue transformar as coisas, os materiais em objetos, enfim, são vários os significados para essa frase de que o homem é a medida de todas as coisas. Então Sócrates ele traz um pouco também essa noção. Ele vai começar a trabalhar a filosofia antropocêntrica, que é antro significa humano, certo? O homem. E cêntrica vem de centro, né? Então o homem passa a ser o centro, o ser humano passa a ser o centro. Então algumas questões humanas vão ser levadas em consideração, como por exemplo a moral, como por exemplo a política, certo? Então o Sócrates ele vai se atentar a esse ponto. Então, para a gente recapitular, existem dois métodos de Sócrates, certo? Extremamente importantes. Que métodos são esses? A ironia, certo? Que se baseava em que o Sócrates ele era um cara que ele vivia andando por Atenas atrás de pessoas para conversar, certo? Então essa ironia ela era um método de Sócrates para conversar, para discutir com pessoas que se achavam muito inteligentes, que se achavam conhecedores da verdade ou de algum ponto específico, certo? Por exemplo, sobre política. Então o Sócrates ele vai fazer isso. Ele vai abordar as pessoas, ele abordava, na verdade, as pessoas no meio da rua e daí ele ia questionar sobre várias coisas do conhecimento, sobre política, sobre moral, sobre o bem, enfim. E as pessoas que se achavam conhecedores, certo? Ele se fazia de ignorante, ele se fazia de burro, né? Como a gente conhece. E daí, através dessa discussão, ele conseguia mostrar para a pessoa, para o seu interlocutor, para a pessoa que estava discutindo com ele, que ela não sabia de tudo, ou ela não sabia aquilo que ela achava que sabia. Então ele se fazia de besta, se fazia de bobo, para poder, né, escutar o que a pessoa tinha para falar e depois mostrar que a pessoa não sabia de nada. E a maiêutica. A maiêutica, ela é uma palavra grega que se refere a parto, a parteira, a parir um ser humano, certo?
Então, a própria mãe do Sócrates, ela era uma parteira. Então, ele se espelhava nisso. Como assim, professor? No seguinte sentido, ele dizia, a filosofia de Sócrates trazia um conceito de que as pessoas, elas já nascem com um conhecimento prévio, certo? E esse conhecimento prévio está na nossa alma e às vezes a gente acaba esquecendo. Depois, em outro vídeo, eu falo um pouco mais sobre essa noção. Mas o que a gente precisa entender agora é que o método maiêutico, ele vai se preocupar com trazer ou dar à luz, certo, ao conhecimento pré-existente, ao conhecimento que a gente já traz conosco. Então, diferentemente da ironia, o Sócrates ele abordava as pessoas que se achavam ignorantes, se achavam burras, e daí ele ia mostrar que essa pessoa ela tinha conhecimento, que ela sabia de um determinado assunto, de um determinado conceito.